Rapaz, eu tava brincando aqui, dizendo que a festa vai começar agora, a festa, porque hoje a gente vai ter aqui uma festa. Se prepara, alegria. Vai ser uma entrevista marcante, revolucionária, porque ele é marcante, revolucionário de uma época. Ele marca a cidade de Salvador como pouca gente marcou. Ele marca visualmente a cidade de Salvador. Ele traduz uma tradição e ele iluminou o futuro da arquitetura. É muito interessante. E Marcelo, eu estava fazendo uma conta, ele tem mais de 2 milhões de metros quadrados. É como pegasse aqui Você quer dinheiro, entende bem. 1 milhão de mesinhas dessa e botasse uma atrás da outra. Imagine 2 milhões de metros quadrados. Aqui, em mais de 10 países. Mais de 40 palestras pelo mundo. Eu resolvi deixar de mandar palestra. Já sentiu Como vai começar, né? Rapaz, nós estamos tendo hoje aqui a satisfação, a felicidade de entrevistar nada mais, nada menos que o revolucionário arquiteto baiano Fernando Peixoto. O arquiteto de luzes, de cores, de formas. O homem que criou uma marca em Salvador, na cidade de Salvador, que daqui partiu para o mundo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Fernando Peixoto. Graças a Deus. Você é uma marca. Vamos começar perguntando a você, onde é que você nasceu? Aqui mesmo. Eu sou Salvador. baiano de origem e de opção. Não sei se da segunda parte foi boa. Foi, sim. Não, rapaz, a melhor coisa é ser baiano fora da Bahia. Repare, todo baiano de sucesso se pica para fora da Bahia e fica, a Bahia, Dorival Caymmi passou 40 anos sem vir aqui, aí a Bahia ficava lá no Rio de Janeiro, tá certo? Mas tem aquela história. Porque o cara se apropria da herança cultural do estado todo e fica só para ele, tá certo? Não, Nizam diz que é porque é mais fácil concorrer lá fora porque não tem tantos baianos. Pois é, e usa a Bahia. E tem aquele negócio de Seabra, não sei se foi Seabra, acho que foi Seabra, Mangabeira, que disse que baiano paga 50 para o cara não ganhar 5. Então a gente fica disputando pouco, talvez é por isso que a gente é tão inovador e inventivo, sabe? A gente fica aqui disputando pouco. Diz que tem uma história que de Nizam, eu não sei nem, eu acredito que seja verdade, eu não tive essa oportunidade ainda de questioná-lo, perguntar a ele, mas diz que uma paulista dizia assim, mas você elogia tanto a Bahia, por que você não tá lá? Aí ele falou, eu não tô lá porque lá eu não me destaco, lá eu sou mais um. E aí, Fernando, você nasce em que bairro de Salvador? Eu não sei, eu fui hospital português, eu acho. Eu morava... Não morava, o primeiro bairro que você morou. Barra. Rua Lord Cochrane. Eu vou começar a botar parênteses na entrevista. Mas é para isso mesmo. Por favor, alguém que esteja interessado, procure Lord Cochrane no Google. Porque esse negócio de João das Botas, isso tudo é conversa. Quem libertou a Bahia foi Lord Cochrane. Se você quiser falar... Tem 2 coisas que me encantam na história da Bahia. Lord Cochrane e Caramburu. Então eu não sou historiador nem nada, mas adoro essa história. Faça uma pesquisa, né? Veja. Lord Cochrane, que é um cara fantástico. Libertou a Bahia, libertou o Chile, libertou o Peru, cara inglês. Passaram o porrete nele, porque ele era contratado mercenário. Sim, mas ele tá lá na Barra, com o nome na rua. Mas uma rua, pô. Devia ter o nome da cidade. E pra você ter ideia, a família dele, depois dele morto, processou e foi para uma câmara arbitral na Europa e recebeu de indenização o equivalente hoje a 4,5 milhões de libras esterlinas do porrete que passaram dele no Brasil. Ele foi contratado por Dom Pedro I, mas não vamos falar. Se começar com o Lord Cochrane, vai dar para... Já vi que a gente vai caminhar por muitos lugares. O negócio hoje vai pegar fogo. Você na Barra. E começou a estudar onde? Eu estudei Escola Dona Suzana, Escola Nova. Sim. Suzana em Baçaí. Né? E eu comecei... Esse negócio vai estar presente coisa póstuma, né? Mas eu vou, já que vocês estão querendo, eu faço. Mas não dá para a gente entrevistar a posteriori a vida da pessoa. Então vamos aproveitar que você está aqui. Eu penso muito em fazer autobiografia não autorizada. Eu comecei a escrever seus primeiros capítulos agora. Aí a Escola Nova, que originalmente era na Avenida 7, onde é o Hotel Plaza, era de si assim e tal. Sim. E era um sítio ali. Depois passou para a Barra Avenida. Ali, na altura, um pouco antes do Baiano de Tênis, por ali.
Eram Aí- quantos irmãos na família? Você? Eu e uma irmã só. Só. Certo? E aí depois eu fui para Recife, passei 4 anos em Recife para estudar Maristas. Ah, você estudou Aí, Maristas em Recife? Eu estudei Maristas em Salvador e em Recife. Certo. Certo? Seu Aí- pai era arquiteto também? Não, Era engenheiro? ninguém. 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 Se não teriam evitado. Se eu fosse advogado, o pagodeiro, eu estava bilionário. Fernando, você quando criança, você se lembra desenhando? Você... Eu me lembro. Eu não tinha. Hoje em dia, Mila fica danada comigo, eu digo, nem faz. Como é? Ó, bota a Mila longe, senão ela fica chutando o Fernando. Tá, Segura a Mila aí. viu? Já tá afastado. Como vocacional, não sei o quê. Sim, teste Eu vocacional. nunca. Eu tinha 2 opções: ser advogado e outro arquiteto. Eu nunca tive nenhuma outra opção. Certo. E advogado eu pulei fora. Certo. Certo? Mas eu fiz arquitetura. Mas você se vê Sim, porque na desenhando? época, Eu porque desenhando. a arquitetura na época não era assim. Era advogado, médico, A aí gente vai estava lá pra discutindo frente, eu ontem. quero Mas eu me lembro, Advogado, eu me médico ou lembro. engenheiro. Eu me lembro Qual que eu foi? morei uma época na. Sim. Eu não me lembro o local que eu estava, mas eu sei que era bem pequeno. E eu resolvi desenhar uma casa. Pronto. Aí eu fiz. Como era Fui- essa casa? Não, eu não me lembro, mas eu Sim, devia ter sim, guardado. é. Eu fiz muitos desenhos interessantes. Certo. Teve uma que eu, na faculdade de arquitetura, não tinha que fazer, eu fiz um projeto do ser humano, as melhorias. Ah, interessante. Não é? isso. Mas eu não sei onde está. Não, Aí mas- uma das coisas é que a cabeça virava 180 para olhar para trás. Tinha um bocado de melhoria. Mas ser a casa eu humano. fiz um desenho. Sim, Dominado. Eu inventei uma simbologia com as portinhas, tudo, e fiz uma casa inteira. A planta baixa, não era o desenho da casa, não, que o desenho da casa todo mundo Você fazia. criança, A ninguém- planta é. Fernando, sabe o que é que eu fiz outro dia? Eu peguei minha mãe, minha irmã, e comecei a passear nas casas que eu morei e pedi para cada um desenhar. Como era dentro. Como cada Como um lembrava. pensava, como lembrava. É interessante o exercício É. de você ver onde é que está a porta, onde é que era a janela. O Agora, lugar onde você viveu, né? E cada E pessoa... não bate. Vai... Mas aí, se você for arquiteto Cada de pessoa- origem, Ah. ou de sina, se você quiser, eu me lembro de todas as Não, casas. Eu você- desenho todas as coisas Mas das eu casas, também, né? que sou engenheiro, eu lembrava. é. Só que elas não. E era interessante, porque a interpretação É, delas, é. onde estavam as portas, É. era completamente diferente. Tinha a ver com o uso. E a Mas- memória também é muito seletiva, né? Isso. Sempre é seletiva. Aí você... Mas aí eu entrei com uma bolsa para ir para os Estados Unidos, bolsa de estudo. E aí eu ia e não pude ir porque eu não tinha idade. Porque eu ia Mas entrar essa- na faculdade, Sim. eu fiz maristas, Ah, científico. tá. Aí Certo. científico. Aí eu ia entrar na faculdade com 17 anos. Porque eu sou do meio do ano, então pulava um ano. Sim. Aí eu fiz a bolsa e ganhei a bolsa, chegou na hora eu não podia ir. Aí eu só podia ir com 18. Mas eu queria entender você para trás. Onde é que você está com uma caneta, um lápis, um desenho? Como é que Fernando começou a ver o mundo? Não, tem Onde uma é que a coisa que eu acho arquitetura- ridícula, né? Mas Que aí isso o que a gente cara, quer saber. o menino, né, começa a desenhar e diz, vai dar para arquiteto. Porra, fosse isso, dava para urologista, sei lá, não caga tudo, vira Esses são os primeiros produtos que a criança... vai dar Desenhou, vai ser arquiteto. arquiteto. Não, mas você se tornou, então eu tem fiz, um valor isso. eu me lembro 2 coisas só. Eu me lembro 3 coisas. Essa casa, Certo. certo? Eu fiz um dicionário de inglês em que tinha todos os desenhos, a cenoura, né? Cenoura, e aí carrot escrito. E aí eu fiz, rapaz, uns desenhos desse tamanho assim, páginas e páginas, de tudo quanto é vegetal, não sei lá, de inglês, Com desenho. com desenho. E outro também que teve uma época, eu tive sempre uma... nunca entrei em línguas, porque eu acho que língua não tinha quem me ensinasse. Porque se língua fosse o que o nego fala, tupi-guarani, etc., a língua seria a língua da filosofia. Porque diz que a língua da filosofia é alemão, porque sim. Aí você vê, ele disse que se subir no morro e descer do outro lado fica tudo frio. Porra, o cara só disse uma palavra, porra. Você vê as interpretações, são ridículas, né? Mas aí eu tinha o negócio daquela língua de Tarzan, Bandolo, não sei o quê. Aí eu fiz um dicionáriozinho. Eu tinha maneira de fazer dicionário de língua. A Interessante. língua que não existia. Então a palavra para você É e a muito imagem
Você conectava sempre a palavra e a imagem, a palavra e a imagem. Eu acho que o cara não falando, ou não sabendo falar, ele não raciocina. Eu não consigo imaginar raciocínio abstrato se ele não conseguir expressar, entendeu? Então a palavra é importante. Cada vez é menos, né? Porque nego assassina a língua, né? Mas é bem interessante isso. Você mas aí eu sempre pensar num dicionário para desenhar também. Com a interpretação. Mas eu sempre achei que a arquitetura. Eu fui fazer. Aí eu fui para os Estados Unidos, aí perdi um ano. Certo. Porque era meio do ano. Em vez de entrar na faculdade com 17, entrei com 18. E aí voltei no meio do ano e fiquei. Aí eu morava no Porto da Barra, tomava banho de mar no Porto da Barra todo santo dia. Mesmo depois da faculdade, eu ia tomar banho de mar e ia almoçar. E aí eu fui para a faculdade de arquitetura, mas eu nunca entrei, rapaz. Hoje mas a arquitetura veio para você? Por nada, pela minha cabeça. E sim, sei lá, no científico, no velho científico. Você via artista, eu percebia atrás. Não, eu cheguei a desenhar aquarela, eu gostava de aquarela. E depois teve uma época, até com o Joaquim Gonçalves, eu me encontrei com ele, eu estava fazendo uma palestra lá em Aleixo, a semana passada. E encontrei com o Joaquim, estava trocando ideia com ele. A gente fotografia, eu fiz um projeto de um negócio, aí o Joaquim tirou as fotos na Feira de Água de Meninos, etc. Mas eu larguei essas coisas porque eu sou muito... E aquarela? Também. Como é que você falou que você aquarela de igreja, de paisagem, né? Sim. Mas eu larguei porque eu não sou muito... Eu sou muito... Mas você pintava com que idades? Não, já maior. Já maior. Já maior. Mas eram coisas que eu me interessava, mas se eu metesse naquilo, eu ia largar tudo para fazer aquilo. Não sei se você está entendendo. Entendi. Mas no científico, quando você disse vai ser arquitetura, eu vou para os Estados Unidos da arquitetura. Essa decisão foi tomada ali, já no final, na hora com 17 anos? Não, eu não sei, foi natural. Não é um negócio que eu me lembro quando é que eu resolvi. Entendi. Mas eu sei que eu fui com um cara chamado Aidan Carleal, que era colega meu dos maristas. Esse cara tirou 10 no vestibular de engenharia. 10. Não errou nada. Vestibular inteiro. Tá certo? E tirou 9 não sei quanto no ITA. Como ele ia fazer o ITA, eu resolvi fazer também. Sim. Aí eu digo, Aidan, vambora, eu vou também. E, na verdade, o ITA, não é que seja muito gênio, não, é que o ITA tinha uma coisa, todas as provas do ITA eram iguais ao sistema americano, múltipla escolha, etc., coisa que não se usava no Brasil. Então, a gente tinha chegado dos Estados Unidos, tinha prova de inglês, a gente lavou. Certo. E sabia fazer aquelas provas. Eu passei no ITA e não quis ir. E porque eu queria arquitetura, eu fui fazer o ITA de farrar com o Aidan. Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Que eram 100 vagas para o Brasil inteiro. E a Aidan não foi, tirou 9, não sei quanto, 9,8. Seus pais, na hora que você disse, eu passei, eles não disseram, não, tem que ir, não? Não, tinha um padrinho meu que trabalhava na Capuava, na refinaria Capuava de São Paulo, ficou retado porque eu não fui, mas também não estou preocupado com isso. Quero um passaporte, assim, entrar no ITA era um passaporte para o sucesso. Ainda é hoje, né? Ainda é hoje. O cara é ITA. Aí eu fiz o ITA e fiz arquitetura. Mas arquitetura eu fiz, rapaz, que ninguém achava que eu era veterano, que eu saía da sala que eu estava fazendo e ia esculhambar nas outras salas e tal. Então, vamos dizer, eu entrei em arquitetura com a naturalidade. Entendeu? Porque eu não entrei preocupado, minha mãe nunca foi lá para me inscrever em vestibular, eu mesmo resolvia meus negócios. Mas quando eu fiz engenharia, eu tinha um sonho de fazer um prédio. Sabe quantos eu fiz? Nenhum. Eu virei cara de estrada, infraestrutura, saneamento. Agora, você tinha vontade de fazer um projeto? Quando você começou a arquitetura? Mas eu preciso entender, porque a saída para os Estados Unidos com 17 foi para estudar arquitetura? Não, para terminar o secundário. Entendi. Você foi concluir um high school e aí você volta aí para eu fiquei fazer... 6 meses coçando o saco, tomando banho de mar. Perfeito. Porque agora o vestibular que passou meio rápido. Eu não... Depois vestibular tinha de 6 meses, né? Perfeito. Eu fui. Você vê, aí é que vem a história do ITA. Eu não sou maluco novo, eu sou maluco raiz. Eu fui candidato a presidente do conselho, como é que chama? Diretor do diretório, presidente do diretório acadêmico de arquitetura, e minha plataforma era diminuir o número de vagas na faculdade. Porque hoje não é que escolhemos com a ditadura, mas a ditadura e a esquerda queriam que todo mundo fosse para a faculdade, porque escolhemos de comum acordo a universidade. Tá certo? Bom, mas eu fiz arquitetura. Aqui, na Bahia, UFBA. Na Bahia, UFBA. Tá certo? Sim, mas você sonhava em ter um projeto? Não, eu tenho um negócio, eu não consigo... não sei como é que eu explico isso. Eu não consigo dizer, eu vou fazer um prédio assim, imaginar e tal, e depois ir procurar. Eu só sei trabalhar sob encomenda.
Eu só consigo projetar alguma coisa se alguém me pedir aquela coisa. É isso que eu... Entendeu o que eu estou falando? Eu não sou daquele cara, eu não... Que fica inventando do nada. Eu não tenho devaneio em arquitetura. Pronto, Agora, é isso. eu leio de tudo, de teoria da cor, de africano, de não sei o quê, e aquilo vai ficando subconscientemente. Não é uma coisa que eu digo, eu vou ver isso para aplicar. Não sei se você está entendendo. Perfeito. Eu tenho um interesse panorâmico em cultura geral, tá certo? Perfeito. E essas coisas vão ficando. Esse prédio mesmo, o último, aquele que é o QR Code, ele, no fim, eu sei que ele tem alguma coisa dos tecidos Kubá do Congo, que são uns desenhos daquele tipo. Mas quando eu fiz, não estava pensando nisso, não, mas era uma coisa que me encantava. Tá, então aquelas de coisas repente está no subconsciente. aquelas coisas vão ficando. Então, Na verdade, eu chamaria isso de cultura geral, sei lá, ou qualquer coisa que você queira. Olha, Aí- você saber, quer dizer, você entender isso, porque tem muita gente que não entende a arte, né? A arte também precisa ser provocada muitas vezes. Tem pessoas que... Não, e aí isso foi o comida, modernismo. você É o falou- briefing, é o briefing. Não, o Eu modernismo quero esculhambou assim, com tudo. assim. O modernismo escolheu com tudo. Tem um livro de Thomas Wolfe que chama From Bauhaus to Bauhaus. Tem em inglês, eu emprestei, levaram, eu acho que tem em português também. Que ele esculhamba com o modernismo. Porque o modernismo é o seguinte, o arquiteto resolveu que ele... Aí a gente faz história do manhã, eu vou resumir. Vou resumir. É bom isso. Quando veio a Revolução Industrial, quem mandava era engenheiro. Isso. E arquiteto deixou de mandar, porque não tinha engenheiro antes. Era arquiteto que resolvia tudo. Aí o arquiteto virou colocador de maçã, cacho de uva em fachada, aquelas merdas, enfeitar a fachada. Certo? Ele passou a ser um decorador de fachada. de luxo. De fachada. Aí veio o modernismo, alemão e francês, Corbusier, lá, Bauhaus, que resolveram que os materiais tinham que ser limpos, sem enfeites e a estrutura aparente. Na verdade, aquilo era uma descaração para dizer que precisava do arquiteto para fazer, não podia deixar o engenheiro fazer. Certo? E esse movimento, tá certo? Admitia que o cliente era ignorante, que ele só tinha de entrar com o dinheiro. Era bem autoritário. Certo. E isso ficou mais explícito ainda porque os alemães... Tem duas vertentes, uma francesa, Corbusier, Niemeyer, e outra alemã que foi para os Estados Unidos. Então, são modernismos contemporâneos, mas separados. E os alemães foram para os Estados Unidos e eram considerados suprassumos. E o americano daquela época era dono de açougue, de matadouro, de estrada de trem, em resumo. Os caras ricos, mas o mais ignorante intelectualmente possível, culturalmente. Então eles consideravam que o cliente não tem de dar opinião não nessa porra. Ele não tem de nada, só tem de pagar. Tá certo? O que é uma terrível distorção. Porque não vai ter ninguém melhor do que Leonardo da Vinci e fazia os retratos sob encomenda, porra. Hoje, eu brigava muito com o Emanuel, um velho amigo meu, digo, eu quero escultura branca. Mas não pode escolher, ele pode, porque Leonardo da Vinci tinha de pintar a porra e eu quero é branca. Então, essa, como é que eu diria, autonomia artística é uma distorção, tá certo? Porque nunca houve. É o resultado dessa coisa, que eu que sou artista, o resto não entende. E aí você dentro da faculdade, Sim, como é que você se identifica com tudo isso? Assim, você já se identifica com tudo isso dentro da faculdade? É gradual. É né? gradual. É gradual. Eu fazia as coisas maluquices todas. E fazia sempre bem esculhambado. Mas dava certo. A não ser quando eu peguei Assis, que Assis não tinha senso de humor, aí o negócio complicou. Mas não interessa. Então, mas eu gostava de... Vamos dizer, eu sou um... Mila disse que ela fica cansada, porque eu olho assim, tipo, pô, por que o cara não passou essa porra desse fio por ali? Eu sou um do contra. Eu sou contra até prova em contrário. Certo. Tá certo? Então eu acho que se arquiteto não tiver isso, ele passa a ser... Acho que é um senso crítico. É um senso crítico, mas você é um tem uma crítico... criticidade Exato. Porque senão ele vem... para a construção, Porque, repare, para eu vou te dar um exemplo. efetivar uma solução. Eu vou te dar um exemplo. A arquitetura moderna foi para o Japão, certo? A arquitetura, vamos dizer, mais exclusiva do Japão é feita em madeira, porque no Japão não tinha madeira. Então eram os templos, os palácios eram de madeira. O resto era de adobe, qualquer merda o cara fizesse. E aí um arquiteto japonês, Kenzo Tange, para manter o espírito do Japão, o que é que ele fez? Fazia a viga de concreto assim e botava outra viga de concreto assim.
Porque a madeira tinha de ser assim. O concreto pode ser assim. Solvou, Claro. Aí ele fez isso. Aí quem fez isso. Aí um paulista qualquer achou bonitinho, fez também. Aí um baiano copiou o paulista. Daqui a pouco aquela porra tava fazendo em Roraima, mas ele não sabe mais por quê. E não fazia nenhum sentido. Não sei se você está entendendo. Foi copiado o maneirismo, que era uma expressão do cara que tinha tradição de madeira e quis fazer uma releitura da estrutura em madeira em concreto. Então isso está cheio. Todos esses prédios aí, tudo é isso. São E você se acostuma, né? Você se acostuma. Aí E se você copia, rapaz, não tem jeito. Reproduzindo. Porque você copia. Quando você copia já a terceira geração. O cara já foi. Você anda a atacar. Então, quando eu fiz essa casa que tem aí, que foi de Roger Agnelli da Vale, lá em Angra, eu sentei com ele e disse, Roger. Roger, na época, era um supra-sumo, né? Presidente da Vale e tal. Eu digo, olha, você vai receber gente. Presidente da Nikon Steel, cacete. Do mundo todo. Do mundo todo. Então, meu doutor, nós vamos fazer um negócio. Se você topar, nós vamos fazer um negócio. Você não vou botar nada importado em sua casa. Nada. Vou fazer tudo brasileiro, nacional. Com materiais nosso. Agora, vou botar para lenhar, né? Certo. Aí eram uns granitos, 1 metro por 1 metro, apicoado. Eu fui na marmoaria comprar, desenhei todos os móveis. Você desenhou os móveis? Todos, eu desenho móveis. Desenha muito todos bem. Cadeira, mesa. Da casa toda. Aí veio uma carreta de pinos da Aracruz, aí eu fiz os móveis. Então, em resumo, eu disse, aí a casa dele ficava deslumbrado. Porque o cara que vinha de fora, você vai botar um piso caríssimo. O cara italiano, vai botar alemão. um triplo, tá certo? Então é uma burrice você querer competir. É a mesma coisa, eu vou discutir com o cara tá falando chinês, eu vou aprender chinês para discutir com ele, eu vou me lascar, pô. Tá certo? Eu tenho que ver se eu consigo discutir em português para ver se ele se lasca. Exatamente. Então, é uma questão, vamos dizer, não é só, vamos dizer, intelectual, é uma questão prática, na verdade. Se você copiar, você está sempre copiando, né? Claro. E, vamos dizer, o cara que copia... Tem uma frase, eu uma vez estava apresentando uma palestra de Mário Botta, em Recife, que é um grande arquiteto italiano. E na Itália tem um bocado de cara que copia Mário Botta, que nego chama Bottini, os Botinhas, né? E aí eu ia apresentar a palestra, e aí eu peguei uma frase de Chico Caruso, que é fantástica. O defeito de quem me copia é que só copia meus defeitos. É fantástica, né? Aí o Mário Botta copiou, essa frase deve estar rodando o mundo aí. Porque o cara copia a aparência, rapaz. Isso. É difícil. Vou fazer uma casa colonial, vou fazer com os vidrinhos assim, quadriculado. Porra, bicho, se tivesse blindex naquela época, o cara ia fazer esses vidrinhos. Então, um vidrinho pequenininho na casa colonial é uma contingência técnica, não é opção. Agora, o beiral, o pátio interno é uma opção. Entendeu? Então, você separar o que é... Por exemplo, a minha... Sabe o que eu estou achando interessante essa sua fala? Porque na parte de desenvolvimento de tecnologia na indústria, vai se discutir no Brasil a questão do conteúdo local, que é você poder ter tecnologia brasileira na hora de desenvolver a própria indústria. Quando você traz essa dimensão da arquitetura e você faz uma casa, certo? Dando soluções para todos os problemas com os materiais locais, isso é um pensamento sobre conteúdo local importantíssimo. E é a única maneira de você ser diferente, né? Perfeito. Quer dizer, e obviamente... Original. Dizer, se o cara, arquiteto, não quer ser original, ele vai ser chofé de táxi, qualquer porra dessa. Pois é, a originalidade é um negócio... Aí a originalidade hoje está prejudicada, é que a originalidade hoje era o paulista ia para Nova York, copiava Nova York, mas como ninguém conhecia Nova York, ele ficava um retado. Sim, aí o baiano ia copiar o paulista. Agora hoje já está ficando mais difícil, né? Porque ele faz os prédios na Bahia com o mesmo nome de São Paulo. Não é? Tem até prédio que fica... que a topografia não bate com o nome do prédio? Esse é claro. Mas isso, como é que bota, né? O pior é bota o prédio da colina e bota o nome de vale, meu amigo. E o pior não é o nome, né? Aí o cara, tem dois tipos, eu moro ali no Quinta do Candial, que é encostado, né? Aí tem duas versões. Sim. O cara que já leu o nome do prédio, ele pergunta, onde é o Vale do Loire? Esse é o que já leu.
Esse é o alfabetizado. E tem um não alfabetizado que pergunta onde é o Vale do Luar. Quer dizer, é uma sacanagem isso, né? Eu acho que é uma sacanagem. Bom, mas veja só, a originalidade... O cara pode dizer ali, ó, no Nordeste chama ali, não vale.